Pai do Senhor Jesus, irmãos. Aqui quem vos fala é o seu irmão Cláudio Carvalho. E mais uma vez estou aqui, juntamente com os irmãos inscritos do canal. Essa é a minha biblioteca. Esse é o trabalho, o ministério, a voz que clama no deserto. Irmãos, eu quero trazer algo aqui referente à apostasia silenciosa do ecumenismo. Então veja bem, meus queridos, eu quero falar um pouco da origem e dizer o que é o ecumenismo. Bom, ela se originou, a origem dela, iniciado por Nathan Soderblom, local Amsterdã, no ano de 1938. Aí eu vou contar um pouco da história. Em 1846, pela primeira vez, o termo ecumênico é utilizado para designar o movimento que promove a união de todos os cristãos. Mas, no dia de hoje, os dias atuais, e não é os cristãos, a união é de todas as religiões. Mas vamos dar continuidade. Por ocasião da aliança evangélica universal num todo, no geral, não a Igreja Universal. Em 1867, realizou-se um sínodo pan-anglicano no sentido de reagrupar confissões afins. Em 1875, houve a Aliança das Igrejas Reformadas. E em 1881, realizou-se o Concílio Ecumênico Metodista, reunindo 28 igrejas. Em 1895, reuniu-se a Federação Mundial dos Estudantes Cristãos, promovida pelo norte-americano J. Moody. Em 1905, realizou-se a Aliança Batista Universal. Em 1921, constituiu-se o Conselho Internacional das Missões, entre parênteses, SIM, fecha parênteses, em Nova York, com o objetivo de coordenar, assistir trabalho missionário. Em 1925, a reunião teve lugar em Estocolmo sobre o lema Vida e Ação, promovido pelo sueco Nathan Soderblom, pai do ecumenismo, a quem compareceram 600 delegados, 37 nações, com o objetivo de um ecumenismo social. C. Brent promoveu conferências, a primeira em Lausanne, em 1927, sobre o lema Fé, Constituição, com o objetivo de um ecumenismo doutrinal, da união dessas duas tendências, social e doutrinal. Surgiu em 1938 o Conselho Ecumênico das Igrejas. A primeira Assembleia Ecumênica realizou-se em Amsterdã em 1948, com 352 delegados de 157 igrejas, e o Concílio Mundial de Igrejas ficou formalmente constituído em dia 23 de agosto de 1948. O ecumenismo ortodoxo começou pela reunião interna com a encíclica do patriarca Joaquim III, de
Constantinopla, em 1902, apelando para que todas as igrejas se unissem. Os ortodoxos começaram a participar do movimento Fé e Constituição, sendo que a partir de 1925 mandavam delegados a todas as assembleias ecumênicas. Em 1949, pela primeira vez, a Igreja Católica, por meio de uma instrução do Santo Ofício, o Pio VII, tomou uma atitude em favor do ecumenismo. Desde 1960, multiplicaram-se as provas do desejo da Igreja Católica cooperar nos movimentos ecumênicos. Somente em 1965 foram sustadas as excomunhões mútuas ortodoxas católica, proferidas em 1054. Sua política ecumênica definiu-se da maneira positiva com João 23, a partir do Concílio do Vaticano II. O ponto mais alto da questão ecumenista proposta pela Igreja Romana é, primeiro, que as igrejas protestantes e ortodoxas se lembrem de terem deixado o catolicismo, pelo que deve voltar ao seio da Igreja Mãe. 2. Que se submetam à orientação do Papa de Roma como único pastor. Então isso aqui já é antigo. O ecumenismo já é antigo, a união de todas as religiões. E aqui, o Papa, a Igreja Católica, falou que todo protestante, ortodoxo, seja qual for a religião, para voltar para o seio da Igreja Mãe, para voltar para o catolicismo. E outra, se submeter à autoridade de um só líder, de um só pastor, o Papa. Vamos dar continuidade. O Conselho Mundial das Igrejas, o CMI, se concebe como uma comunhão de igrejas que aceitam o Senhor Jesus Cristo como Deus e Salvador segundo as Escrituras Sagradas. O Conselho não possui competências para ditar regimentos ou leis para as igrejas. Sua função é apenas consultiva. A Assembleia se reúne cada 7 anos para receber relatórios de todos os setores de trabalho. Ela se constituiu em 85% de representantes oficiais, nomeados pelas igrejas e membros. As igrejas brasileiras que pertencem ao ecumenismo são Episcopal do Brasil, Evangélica da Confissão Luterana no Brasil, Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo, Reformada Latino-Americana, Metodista do Brasil, Presbiteriana Unida do Brasil. Aqui algumas igrejas que fazem parte do ecumenismo. Questões relevantes. 1. A unidade sobre a qual Cristo falou em João 17, 19 ao 23 tem o próprio Cristo e não qualquer outra pessoa, mesmo que seja o Papa, como centro de convergência, mesmo que seja o pastor, mesmo que seja o padre, mesmo que seja o presbítero. A unidade sobre a qual Cristo estava falando é a comunhão dos crentes, dos cristãos, dos salvos. Segundo, há uma necessidade do homem nascer de novo, João 3,3, como condição única para a salvação, enquanto que o ecumenismo proposto pelo CMI procura congregar num só rebanho salvos e ímpios, como se nenhuma diferença existisse entre ambos. A igreja é uma em Jesus Cristo, tendo um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só esperança. A diferença das denominações
Então, o que acontece? O ecumenismo é uma apostasia silenciosa, a qual quer unir todas as igrejas, todos os povos, todas as religiões. Não tem como conviver água limpa com água suja, a luz com as trevas, ou é trevas ou é luz, ou é água limpa ou é água suja. Bom, vamos estar dando continuidade, meus queridos. Apostasia silenciosa do ecumenismo. Vamos lá. Segundo o dicionário, ecumênico significa mundial, geral ou universal. O ecumenismo religioso, na prática, é uma união das religiões mundiais e vem sendo pregado, defendido pelos principais líderes religiosos do mundo. Entre eles se destaca principalmente a Igreja Romana, com certeza, é a primeira a se destacar, é o principal, que tem como principal garoto propaganda do ecumenismo, o Papa Francisco, que defende com todas as forças a união das religiões mundiais, pregando o amor entre as pessoas acima da religião. Tudo isso seria lindo se não fosse alguns detalhes importantes. O ecumenismo prega o amor e a unidade da fé, acima de tudo, mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, onde encontramos toda a base para conhecer a vontade soberana do Senhor, nos traz alguns pontos importantes que não podem ser ignorados e esquecidos. A Bíblia ensina que Deus é amor, que devemos amar uns aos outros. Sim, Marcos 12, do 29 ao 31. Mas o próprio Jesus, em oração pelos seus, também ensina que a palavra de Deus precisa e deve ser guardada e respeitada. João 14, 21. E João 17, 17. Sendo assim, não podemos ignorar todos os textos sagrados e nos concentrarmos somente no amor e na unidade. Precisamos nos guardar da idolatria, da prostituição e de tantos outros ensinamentos cujos quais a palavra nos afirma que, se os praticarmos, não entraremos no reino dos céus, né? Que está lá em 1 Coríntios 6, 9 em diante. Os idólatras, os viciados, prostitutas, o homossexualismo, os feiticeiros, né, os mentirosos, o que dão falso testemunho, não vai herdar o reino de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus deseja a unidade da sua igreja, João 17, 22. A unidade da igreja é os salvos, aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Deus quer a unidade, quer a comunhão, concordância. Mas o texto é claro que no versículo 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. A unidade que Jesus pede é para a igreja dele, para os lavados no sangue, no seu sangue, e não para todas as pessoas, indistintamente a unidade do corpo de Cristo. Vem do Senhor que os converge para a sua obra através do Espírito Santo, e não de um simples ajuntamento de pessoas, concordância, até porque para concordar com as outras religiões é preciso negar a Bíblia. Negar a Bíblia é negar Jesus como o único Salvador. O ecumenismo religioso não é bíblico. Se traveste de algo bom, sempre associando a paz, a união e respeito entre todas as crenças de todas as nações, mas com propósitos bem opostos
a estes, pois na realidade visa a união de todas as religiões mundiais, que se converteram a uma única religião mundial, preparando o mundo para o anticristo, quando, segundo a palavra de Deus, haverá somente uma religião e um único Deus, também chamado de homem do pecado, filho da perdição, que é o anticristo, segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 4. O ecumenismo é uma grande mentira que depende da mentira para existir e alcançar o seu objetivo final. O mundo em caos, cada vez mais distante de Deus, clama por paz, amor entre os povos, e o ecumenismo visa atender esta necessidade, oferecer a todos um falso salvador. Vale lembrar que aqui todas as principais religiões do mundo esperam pelo seu Messias, e esse salvador surgirá e se autoproclamará Deus, o anticristo. Pois quando disserem a paz e segurança, então sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. A mídia, a celebridade, os jornais tendenciosos e muitos outros meios usados para formar opiniões, as massas vêm sendo usados para introduzir o ecumenismo, difundi-lo no mundo de maneira sutil. Porque o ecumenismo, bom nome chato, é uma apostasia silenciosa. O ecumenismo é uma afronta a Deus. Prega o ajuntamento igual de todas as pessoas diante de Deus, alegando que todas são filhos de Deus, indistintamente de suas crenças e práticas. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, que a palavra de Deus vai nos dizer. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. No livro de João, capítulo 1, versículo 12, e Deus deu a oportunidade daqueles que creem em Jesus, do que se arrependem, a se tornarem filhos de Deus. João capítulo 6, o que é fazer a obra de Deus? Aquele povo perguntou. Jesus falou: creiais naquele que Deus Pai enviou. Então muitas pessoas falam: eu sou filho de Deus. Errado. Filho de Deus, ele nasce de novo, tem o caráter transformado e tem o Espírito Santo. Além disso, prega que o Deus de todas as religiões é o mesmo, mudando somente o seu nome, o que é uma grande mentira. Isaías 43, versículo 11, João 14, 6, vai dizer Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai aos céus, ninguém vai ao Deus Pai, a não ser através de mim. Deus não quer todo mundo de qualquer maneira. Ele quer o seu povo adquirido por Ele, com o seu próprio sangue. E esta é a única maneira de se chegar a Deus, através de Jesus Cristo. João 14, 6. O plano de salvação do Senhor através de Jesus Cristo foi anunciado aos homens logo após a introdução do pecado no mundo. Gênesis 3,15. E Deus não muda. Tiago 1,17. O ecumenismo é uma afronta à palavra de Deus. Se doutrina não é importante, a Bíblia se torna desnecessária e cai em descrédito. Nossos irmãos, no passado não passavam assim e deram suas vidas em favor da verdade.
obedecer a Deus e guardar seus mandamentos, a sua palavra. João 14, 21. O próprio Jesus enfatizou a importância da palavra de Deus em sua oração pelos seus. João 17, 17. O ecumenismo é uma afronta ao Senhor Jesus. O depõe de sua posição de única fonte de salvação, alegando que todos podem se chegar a Deus por suas próprias forças. Se uma igreja que prega que só Jesus Cristo salva e que só há um Senhor, mistura-se outras que creem e pregam outras formas de salvação, outros deuses, como poderão conciliar as duas posições sem negar a sua fé? Lucas 16, 13. O ecumenismo é uma afronta à igreja de Jesus Cristo. Ela perde a sua função de anunciadora do evangelho, de arrependimento e fé. Missão está que Jesus destinou a ela na grande comissão. Mateus 28, 18 ao 20. Se todos são filhos de Deus e todos podem se chegar a Deus, de qualquer maneira, para que serviria o sacrifício de Jesus na cruz? Por que serviriam seus ensinamentos para vivermos uma vida melhor e a eternidade onde fica? O ecumenismo é uma afronta ao Espírito Santo, quando Jesus prometeu a vida do seu Espírito Consolador. Ele prometeu ao que amasse e guardasse sua palavra. João 14, 26. Devemos estar atentos, unidos e firmes no propósito de não misturar o falso e o verdadeiro, como prega o ecumenismo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 5, 9. Satanás tentou o Senhor Jesus com citações distorcidas da própria Bíblia, exatamente como fez com Eva e como faz até hoje com aqueles que não estão vigilantes. Jesus, porém, atento, refutou corretamente e ele fugiu. Tiago 4, 7. Né? Hoje, infelizmente, muitos cristãos não conhecem a Bíblia. Relativizam tudo, são permissivos com aquilo que Deus condena, e desta forma o ecumenismo ganha simpatizantes até mesmo dentro das igrejas ditas evangélicas. Evangélico qualquer um, até o diabo é evangélico. O povo está mais preocupado em ser feliz do que em ser fiel à vontade de Deus. Né? E nós devemos revestir de toda a armadura, irmãos. A armadura de Deus, Efésios 6, versículo 11, para que podemos ficar firmes. Né? O ecumenismo é isso, irmãos. É a junção de todas as religiões em prol à busca da paz. Só que no livro de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai dizer: e quando disserem está em paz, estamos em paz, aí virá a repentina destruição. Porque o filho da perdição, o anticristo, vai vir fazer uma união com todas as religiões, com os governos. Ele vai fazer a união, vai trazer a paz. E haverá 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra. A Bíblia fala: e quando todos disserem estamos em paz, aí virá a repentina destruição. Então isso é uma heresia, uma apostasia. E tem muitos pastores cegos que o Espírito Santo já se afastou dele, já não estão com ele. Quem conduz ele é o espírito maligno. Igual fala de Apocalipse, que vem o espírito imundo como rã, que dá poder para os falsos profetas fazerem sinais e proezas. Então, irmãos, fuja disso. Reunir todas as religiões, reunir todas as igrejas, reunir todos os pagãos. Fuja, isso é do diabo. Amém, meus queridos? Passe esse conhecimento o máximo de pessoas que vocês puderem, em nome de Jesus.
Amém? Eu sou o irmão Cláudio Carvalho. Esse aqui é a minha biblioteca. Amém, irmãos? Um abraço para todos os inscritos do canal. Deus abençoe.